Olá a todos, muito obrigada por estarem deste lado e esperamos que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um webinar no âmbito da campanha We All Have a Role to Play, pela Nova SBE. O meu nome é Catarina Holstein e faço parte da equipa de formação de executivos e é uma enorme honra, um verdadeiro prazer ser host desta sessão apresentada pela Laurinda Alves. A Laurinda é uma comunicadora nata, é também professora na Nova SBE, da disciplina Comunicação, Liderança e Ética. É uma disciplina obrigatória na licenciatura de Economia e Gestão, que é extraordinário, de facto, termos este tema parte integrante de um programa de educação, e é também nossa conhecida colunista do Observador. Hoje falamos sobre comunicação, de facto, a base de todas as relações humanas e um poderosíssimo instrumento ao qual todos temos acesso e um instrumento do qual depende, hoje mais do que nunca, a nossa sobrevivência, o nosso conhecimento, a nossa ação e, em definitiva, o futuro da humanidade. E é neste sentido que a Laurinda nos traz hoje o tema o poder da comunicação em tempos de crise. De facto, um tema que não podia ser mais atual, mais importante e, de facto, com um potencial impacto na vida de todos. E um impacto que depende de cada um de nós que seja positivo. Algumas notas técnicas, antes de passar a palavra à Laurinda. Podem colocar as vossas questões durante o webinar na barra inferior do vosso ecrã. Tentaremos responder às questões no final desta sessão, ao maior número possível. Este webinar será gravado, poderá ser acedido no final, no nosso site rolltoplay.novasbe.pt. Neste mesmo website podem ver todos os webinars passados que já passaram por esta campanha e também as nossas ofertas para os próximos dias. Todos os dias, às 18 horas, nós oferecemos estas cápsulas de conhecimento que nos convidam a refletir e a agir nestes tempos tão desafiantes que todos vivemos e que nos ajudam, de facto, a ultrapassá-los da melhor forma e com um maior número de ferramentas. Sem mais demoras, passo então a palavra a uma comunicadora que muito admiro, Laurinda Alves. Olá, Catarina. Olá a todos. É um prazer estar aqui e participar nesta campanha de A Role to Play e vou já aqui partilhar o ecrã para podermos estar alinhados com aquilo que é a matéria. É realmente um prazer poder participar nesta campanha e hoje para falarmos de clareza, precisão, eficácia, confiança, escuta ativa e feedback construtivo. Tudo isto são as ferramentas mais potentes para a comunicação em tempos intemporais, digamos assim, em tempos com crise, sem crise, de certezas e incerteza, mas neste tempo de grande incerteza é uma afinação que nós precisamos de fazer destes instrumentos, digamos assim, destas ferramentas. E queria só antes dizer que o facto de dar esta cadeira de comunicação, liderança e ética na Nova faz com que eu tenha um foco, que é a eficácia, e um propósito, que é a confiança. Aquilo que nós trabalhamos com os alunos em aula é sempre isto, é a eficácia na comunicação, a eficácia na ação, chegar a resultados e a confiança uns nos outros, a confiança nas relações, a confiança nas equipas, a confiança nas organizações e fazer desta confiança uma matemática infalível, porque a confiança gera sempre mais confiança e à frente já vamos falar sobre isso. O que é que eu gostava de dizer também em relação à comunicação eficaz, precisa, incisiva e que gera confiança? Nós acordámos de um dia para o outro com imperativos novos, com uma comunicação global que nos impôs novas regras sociais e essas regras foram comunicadas com confiança e essa tal precisão. E foram 3 regras simples. A regra de lavar as mãos, e passámos todos a lavar as mãos e fazer deste ato um ato de consciência, de proteção, uma medida de proteção, autoproteção e proteção dos outros, mas também passámos a usar máscaras e ok, não há problema nenhum, e passámos a usá-las e mantemos-nos funcionais e dinâmicos, apesar de nunca na nossa vida termos pensado, não somos médicos, não temos profissões que nos levam a usar máscara, mas de repente o mundo usa máscara e está tudo bem. E também
aprendemos uma nova regra, que é a regra do distanciamento social. Ou seja, passámos a ter estar, de certa forma, de costas viradas para a multidão, ou pelo menos com esta noção da distância. E esta noção de distância, o uso das máscaras e lavar as mãos, são 3 imperativos deste tempo, que não sabemos quanto tempo é que vai durar, mas que foram comunicados com clareza e com precisão. E com uma eficácia a toda a prova, ou seja, a humanidade inteira, nesta escala, percebeu o que é que era preciso fazer e está a cumprir, genericamente está a cumprir. Mas houve outra comunicação que foi feita, também com muita precisão, que foi dizer às pessoas que podiam passar a trabalhar em casa, e os escritórios esvaziaram-se. Os escritórios deixaram de ter as pessoas presentes, aliás, os escritórios, a academia, a universidade, as escolas, e as pessoas passaram a estar em casa. E agora até volto aqui ao inquérito inicial, porque no inquérito inicial nós jogámos com 2 imagens, um quadro do Bruegel, que é um pintor do século XVI, e o quadro é uma cena de entre o Carnaval e a Páscoa. As pessoas estão na rua, estão todas na rua à conversa, a relacionar-se, muito como nós vimos acontecer a nossa vida toda. Nunca tínhamos vivido esta situação. E depois, num exercício de tidying up art, de limpar a arte, alguém limpou as pessoas e tirou as pessoas da rua e pô-las todas dentro de casa, e o mundo ficou como nós agora o conhecemos, embora já estejamos a sair um bocadinho tranquilamente e calmamente do confinamento total. E neste inquérito é engraçado ver que a esmagadora maioria das pessoas respondeu que nós vamos ter que criar novas maneiras e maneiras criativas de comunicar. E é interessante isso, porque só reconhece a necessidade da criatividade quem é criativo, e mais, só reconhece esta necessidade quem já está a ser criativo. E, portanto, eu dou por adquirido que a esmagadora maioria de pessoas que está aqui e que respondeu, achando que temos que ser criativos, percebe, porque já é essa a sua prática, já encontrou outras maneiras de ser criativo e de comunicar. E, portanto, voltando aqui, eu agradeço a vossa disponibilidade para responder a um pequeno inquérito, mas voltando aos escritórios, voltando aos espaços vazios, voltando aqui muito àquilo que são as novas regras, gostava muito de prosseguir e dizer que, de facto, é graças a uma comunicação clara, precisa, incisiva, urgente, que nós, de facto, não vamos trabalhar nos escritórios e que acumulamos funções em casa, e muitas vezes acumulamos ecrãs e estamos ainda mais dependentes dos ecrãs, a comunicar uma coisa no telemóvel, a receber outra coisa no computador, e se calhar com outros imperativos domésticos e familiares, e tudo isto conjugado, e tudo isto a obrigar-nos aqui a uma comunicação toda ela mais incisiva, toda ela mais imediata e toda ela mais depurada. E depurada de quê? Depurada de um tom que pode ser agressivo, e reparem, quando estamos num tempo de fragilidade, num tempo de vulnerabilidade, num tempo de incerteza, é óbvio que nós estamos todos mais vulneráveis, mais sensíveis e menos capazes de suportar uma comunicação dura, uma comunicação áspera, aquela comunicação diretiva, aquela comunicação que nós consideramos bossy. Estão a ver? São ordens sobre ordens, perguntas sobre perguntas, um check e um double check, e, portanto, este é logo um no-go que eu gostava de pôr aqui, que é, apesar de estarmos todos em cúmulos de trabalho e de tarefas e de funções, temos que ter atenção ao tom. E temos que ter atenção ao tom, e temos que tentar fazer um exercício muito grande, que é tentar estar inteiro. Quando estou a responder no telemóvel, seja um WhatsApp, seja um mail, estou inteiramente ali, focar. Portanto, a comunicação passou a precisar ter um foco, um suplementar, um extra foco, digamos assim, e eu tenho que tentar estar inteira em cada meio onde comunico. Porquê? Porque essa sobreposição, ou os erros que nós cometemos porque estamos estressados, porque estamos cansados, depois podem ter um impacto muito negativo em quem lê, em quem ouve, em quem vê. E, portanto, eu diria que o foco faz com que eu esteja mais claro e mais preciso. Mas eu hei de voltar aqui à comunicação escrita mais à frente, mas lembrem-se que o tom, a delicadeza do tom, o ser educado, o não dizer logo ao que venho, e sobretudo não enviar mails, daqueles mails que são colossais e são condensados e todos eles carregados de informação, lembrar-me de criar uma respiração nos mails. Primeiro, perguntar como é que o outro está, ou validar, ou dizer espero que esteja bem, ou que continue bem, e não
não descarregar toda a informação e todas as perguntas, tudo aquilo que eu preciso saber. Portanto, atenção àquilo que não podemos fazer e àquilo que temos mesmo que é imperativo fazer. Depois nós estamos todos, a Catarina falou numa cápsula, que oferecemos todos os dias umas cápsulas, uma espécie de uma vitamina para nos manter unidos, dinâmicos, funcionais e criativos. Mas eu também tenho aqui a ideia de uma cápsula no tempo e a sensação que nós temos é que estamos encapsulados num tempo que não é como era e não vai ser sempre assim e, portanto, o tempo da frente vai trazer outra maneiras mais criativas, certamente, de comunicarmos, mas neste momento estamos como que nesta cápsula, de costas viradas uns para os outros. Se não estivermos de costas viradas uns para os outros, estamos a respeitar a distância, o distanciamento social e estamos a aprender a comunicar, estamos a aprender a tal eficácia. Estamos a tentar ver onde é que eu me agarro, qual é a minha boia, onde é que é o meu ponto de equilíbrio e de confiança. E, portanto, isto exige, de facto, que nós tenhamos muito, muito presente que a comunicação neste momento tem que ser uma comunicação muito, muito construtiva e muito resgatadora, muito objetiva e sem julgamentos, sem desconfiança, porque é na confiança que tudo se joga e é na confiança e na criatividade que nós podemos trabalhar. E a criatividade leva-nos a isto que vocês próprios sabem, que é, temos que ser criativos. Um exemplo de criatividade, desde logo, é esta campanha, a Role to Play, que é uma campanha que sublinha, que reforça em nós a confiança que trazemos em nós, mas que às vezes precisa de ser desocultada e que nos diz que temos um papel a desempenhar. Independentemente da incerteza, temos um papel a desempenhar. E esta criatividade, estas hashtags, cada um encontrará as suas, é imperativa, é imperiosa. Já não há possibilidade de nós não comunicarmos de forma criativa, mas positiva. Esta imagem leva-nos a um passado muito recente, que é o passado em que nós nos podíamos sentar e que podíamos olhar e ouvir-nos uns aos outros e podíamos estar atentos ao body language. E nós sabemos que na comunicação o body language fala muito mais alto e grita muito mais alto do que as palavras que nós dizemos. E nós sabemos que é 90 sobre 100 e, portanto, eu posso estar a dizer as mesmas coisas, mas com body languages diferentes e a outra pessoa vai captar coisas completamente diferentes. E posso fazer aqui um teste muito rápido, que é, eu posso perguntar com um ar simpático, aberto e disponível para ajudar, posso dizer isto, ou posso dizer, posso ajudar, estão a ver, e baixar os olhos, fazer um tom abaixo mais grave, já não é o body language certo para ajudar. Mas nós, neste momento, só podemos estar na proximidade das pessoas com quem vivemos ou estamos com outras pessoas, mas com máscaras. O body language já não se apanha da mesma maneira, até porque uma parte da nossa cara está tapada, coberta. Mas esta imagem serve-nos de exemplo de como a nossa comunicação tem que continuar a ser. Tem que continuar a ser como se nós tivéssemos tempo para ouvir, tempo para falar, tempo para perceber o que é que nos está a ser dito, tempo para tentar, para intuir aquilo que não me está a ser dito, mas que eu estou a sentir que esta pessoa não me está a dizer tudo ou que não me está a dizer o ponto de desmotivação, de frustração e, portanto, este é o caminho a seguir. É como se estivéssemos na proximidade, é essa a maneira que nós temos de comunicar, esse é o ponto da eficácia. E lembrem-se que nós, no tempo em que estávamos no campus, em que havia um pôr-do-sol bonito e podíamos ir e até íamos juntos ver o pôr-do-sol, ou era a nossa hora de saída, e acompanhávamos-nos, na comunicação é exatamente assim. Nós temos que continuar a acompanhar-nos neste sentido literal, metafórico, que é acompanhar no sentido de ver no feed dos mails, no feed da comunicação, nos zooms, nestas relações que estabelecemos através dos ecrãs, o que é que me está a ser dito, de onde é que viemos, para onde é que vamos e caminhar juntos. E o que é que nos faz caminhar juntos? Faz-nos ter essa atenção ao outro, faz-nos ouvir, interpretar, ver o que está a ser dito nas linhas e nas entrelinhas, ajuda-nos a acompanhar a tal respiração que nós criamos e não ser diretivos, não ser duros. A confiança, estou sempre a falar da confiança porque a confiança é crítica, é decisiva. Se estivéssemos a falar de pizzas, as pizzas precisam de uma base, porque se não houver base é uma salada ou é outro prato. E a confiança é a base de tudo, é a base da comunicação, é a base da relação e, portanto, é nesta confiança que nós precisamos de jogar e apostar. Volto aqui a esta imagem porque esta é a nossa imagem hoje em dia. É a maneira como nós estamos a comunicar em silêncio, muitas vezes,
carregados de informação, a responder a tudo ao mesmo tempo, sem ser capazes de dar atenção a quem está em casa, também é precisar da nossa atenção, e portanto isto cria uma pressão enorme e faz com que nós possamos explodir rapidamente. Então, aqui há um exemplo que eu gosto de dar, que é há call centers, onde as pessoas são obrigadas a comunicar tendo um espelho que apanha só a zona do nariz para baixo. Neste momento, esta é a parte que nós cobrimos, não é? Com a máscara, mas em casa e no nosso perímetro, digamos assim, nós devíamos lembrar-nos desse espelho e devíamos lembrar-nos que o body language agora, de quem só escreve, de quem se vê através dos ecrãs, é importantíssimo, e eu falar com um sorriso, ou falar com essa disponibilidade de ouvir, de entender, de não gerar ilusão, de conseguir esperar pela minha vez para falar, de não responder imediatamente, porque nós somos muito reativos, somos máquinas de reagir e máquinas de julgar. E, portanto, alguém me diz uma coisa, eu não gostei da coisa, não gostei do tom e reajo logo. E, portanto, esta imagem ajuda-nos a perceber que precisamos de tempo para pensar, e se eu não consigo responder a tudo, eu posso assumir que não respondo a tudo e pedir tempo para pensar. E esta é uma forma de comunicar, é uma forma de projetar confiança no outro. Eu estou a dizer que não consigo responder já, que vou informar-me, vou perceber, vou tentar perceber e eu voltarei ao assunto, volto aqui, mas e dá uma confiança enorme, porque eu sei que esta pessoa está inteira ali e não me está a responder só para me despachar ou rapidamente ou sem ter pensado no tema. Tudo isto me leva a uma ferramenta que essa sim é a ferramenta mais poderosa, e esta fica aqui quase como assim um princípio de matéria, e aqui com os sublinhados, que é mesmo importante. Tem a ver com o quê? Com o feedback. Muitos de nós vivemos na ilusão de que somos pessoas francas, diretas, dizemos tudo o que temos a dizer, rapidamente, imediatamente, mas isso é uma ilusão, e se vocês puderem, fujam dessas pessoas. Mas fujam a 7 pés. Agora, se calhar essas pessoas não estão tão próximas, porque se calhar quando estamos entre pares ou na hierarquia, nas organizações, mas se puderem fugir dessas pessoas, fujam. O problema é quando não podemos fugir destas pessoas, porque realmente estão na família, ou estão na organização onde nós trabalhamos, ou estudamos. Então aí o que é que nós podemos fazer? Conjugar isto na primeira pessoa. E conjugar na primeira pessoa é o quê? É nós não sermos esta pessoa que diz tudo o que tem a dizer, independentemente de quem estiver a ouvir, ou que escreve tudo à frente de toda a gente, ou que numa call, ou num Zoom, ou numa reunião onde estão outros presentes, expõe o outro no seu erro, na sua falha, na sua fraqueza, ou quando estamos em open space e quando estamos em presença física, aquela pessoa que no open space chama alguém e diz: "Oh Mariana, aquilo estava tudo errado." Estou a ver, e a Mariana vem, estou a usar Mariana porque a Mariana era uma professora assistente minha, que era uma barra, e é uma barra, e havia uma organização onde ela trabalhou, onde alguém fazia isto, sistematicamente. E a pessoa vai ver e afinal só está uma parcela, ou só está ali uma parte errada, mas este dizer em alto e destruir a pessoa, destruir a reputação, ou minar a confiança do outro, porque eu disse isto em alto, agora não se passa porque nós não estamos em open space, mas um dia vamos voltar, em princípio, e por isso o que eu queria dizer é, nós podermos fugir de ser esta pessoa que destrói os outros. Então, olhando às regras do feedback, e o feedback tem 2 regras sem exceção, que são infalíveis e sem exceção, e tem vários critérios que estão organicamente ligados entre si, mas queria só dizer aqui que a primeira regra do feedback, para que o feedback seja eficaz, e estamos aqui no ponto da eficácia e no ponto da confiança, que são o meu chão, a minha base, a base desta pizza, para que eu consiga mudar alguma coisa, emendar, corrigir, orientar alguém, eu tenho que ser construtivo. Por oposição a quê? A destrutivo. Portanto, aqui não se trata de confundir feedback elogioso, bondoso, bom, positivo sempre. Não, pode ser um feedback até incisivo, até um bocadinho duro, um bocadinho crítico, ou até muito crítico, mas o ponto aqui é, estou a destruir a pessoa com este feedback, ou estou a dar o meu feedback, mas estou a ajudar a construir qualquer coisa. Então, lembrem-se que a regra sem exceção é que ele seja construtivo por oposição a destrutivo, e portanto não confundam com elogioso, e a segunda regra é que é em atenção a quem recebe. Estas pessoas francas, diretas, têm um alívio de consciência enorme porque chegam a casa e disseram tudo o que tinham para dizer, mas e o outro? E quem foi a vítima do feedback? Essa pessoa se calhar fica em cacos, ou fica amarrotada, fica humilhada, fica exposta no seu erro, e portanto nós temos que quebrar este padrão que é dizer tudo o que tenho a dizer imediatamente,
porque tenho a ilusão de que sou uma pessoa franca e direta. Não, fujam dessas pessoas e fujam de ser essa pessoa. E aí nós percebemos que um feedback verdadeiramente resgatador e construtivo, reparador e que gera mudança é o feedback que tem atenção ao outro que o recebe. E isto então leva-nos para os critérios. Leva-nos para os critérios do timing, e o timing é o timing interno e o timing exterior. O timing exterior o feedback é para dizer já, é imediato ou tem que esperar aqui umas horas, uns dias, um tempo. E o timing interior é como é que esta pessoa anda. Se esta pessoa está doente, perdeu alguém, se está numa fase mais difícil da vida, o timing interior dela não é o mesmo do que quando está mais forte. Portanto, atenção ao timing, porque tem este tempo cronológico e é o tempo interior. Depois, também, tentarmos ser concretos. Porquê? Porque quando não somos concretos, somos vagos, somos generalistas e, portanto, dizemos isto está tudo mal. E não está tudo mal, era só aquela parcela, estão a ver? E depois isto, quando não somos concretos e quando não somos descritivos naquilo que está mal, também temos tendência a fazer juízos de valor e nisso nós somos os campeões olímpicos. O ser humano é um ser julgador e estamos sempre a julgar e a colocar rótulos e tags e, portanto, que estupidez, está mal feito, é sempre assim, faz sempre da mesma maneira e, portanto, cuidado com isso. É descrever a ação e ser o mais concreto e o mais descritivo possível. E depois há uma forma de feedback que tem a ver com o silêncio. Há dois tipos de silêncio. Há um silêncio que é acolhedor e que não sublinha a falha do outro e, portanto, eu posso dizer qualquer coisa, mas se eu disser alguma coisa vou estar a expô-lo ainda mais e, portanto, esse é o bom silêncio, o bom feedback. Mas depois há um feedback assassino, totalmente assassino, que mata a confiança do outro, mata a capacidade do outro fazer mais e melhor, mata a capacidade de se superar. E todos nós fazemos erros, cometemos erros e, portanto, esperamos que os outros não nos reduzam à nossa falha, ao nosso erro e, portanto, cuidado com o silêncio. É um silêncio que acolhe ou é um silêncio que mata? E, portanto, a palavra silêncio assassino eu acho que fica aqui a fazer um bom eco em matéria de comunicação. E, finalmente, e isto aqui é um ponto-chave, eu estou quase a terminar, o ponto-chave é nada disto funciona, as regras e os critérios não funcionam se eu não der ao outro ou aos outros, se for uma equipa, a possibilidade do contra-feedback, de justificarem, de enquadrarem, de dizerem qual foi a intenção, qual foi a motivação, porque é que as coisas aconteceram assim. E aí faz toda a diferença. Eu amanhã posso ter que despedir alguém por performance que não está de acordo com aquilo que é esperado, mas eu tenho que deixar que a pessoa explique porque é que ela não chegou à performance que eu estava à espera. E eu estou a chegar ao fim do meu tempo e, portanto, espero que vocês tenham ficado mais ou menos esclarecidos e que percebam que sempre que nós temos uma comunicação funcional e gratificante e uma relação de proximidade com os outros, seja agora no tempo do confinamento e da pandemia ou não, de facto apetece pôr um check e vamos para a vida com muito mais confiança, muito mais eficácia e muito mais capacidade de encontrar o nosso propósito. Muito obrigada. Muito obrigada, Laurinda, por estas reflexões tão importantes. Passamos agora a ter aqui um espaço de perguntas e respostas. Podem ainda colocar algumas questões. Começo agora com uma questão sobre a confiança. Como é que efetivamente podemos treinar a confiança e em que exemplos práticos é que isto se pode traduzir? Que bom haver alguém a perguntar, a falar sobre a cena da confiança, porque realmente é onde tudo se joga, A comunicação é sempre relação, a relação é sempre comunicação. E a comunicação, etimologicamente, quer dizer pôr em comum. E vejam como numa relação a dois, sejam namorado, marido, mulher, amigos, pares, família, se nós deixarmos de comunicar, de pôr em comum, a relação degrada-se. E, portanto, não há comunicação sem relação e não há relação sem comunicação e tudo isto faz a eficácia. E, portanto, nesta relação e nesta comunicação, nós temos que estabelecer patamares de confiança. E eu costumo dar um exemplo aos meus alunos, que é um exemplo muito concreto, que tem a ver com nenhum de nós deposita confiança no seu telemóvel se não carregar a bateria. E, portanto, ninguém vai ter a loucura de esperar que o telemóvel funcione sem bateria e, portanto, sem a confiança da técnica da bateria. Ou então ninguém pega num carro para ir do Porto ao Algarve e põe gasolina só até chegar ali a Pombal. Estão a ver? Porque sabem que o carro precisa da confiança, entre aspas, do combustível para chegar ao destino.
E nós fazemos isto com as tecnologias, com os objetos, fazemos isto até com os outros. Nós percebemos quando os outros estão a precisar de confiança e somos capazes de os inundar de confiança, mas não fazemos isto connosco. Então, é boa a pergunta porquê? Porque a confiança treina-se e a confiança cultiva-se. E a confiança, isto é bom nós sabermos que a natureza humana tem, entre muitas outras coisas que são muito voláteis em nós, mas a atenção e a confiança é aquilo que de mais volátil há em nós. Estamos todos aqui, estamos todos atentos, mas depois há qualquer coisa que me atravessa o espírito, já estou a pensar noutra coisa. E a confiança, estamos todos aqui, mas se por acaso eu recebesse uma mensagem neste preciso momento de alguém que estava aflito, ou alguém que é muito querido, a minha confiança ia, como se costuma dizer, pelo cano. Então, lembrem-se que se a confiança é volátil, então nós temos que saber qual é a nossa tomada, qual é a nossa ficha para ir carregar, como carregamos um telemóvel, ou o nosso posto de abastecimento, como vamos à bomba quando queremos guiar. E aí, o que é que eu sugiro, o que é que eu faço? O que é que eu faço comigo? Criei o meu Board of Advisors, e nós estamos habituados a que o board é da empresa, o board é do mundo corporativo ou do mundo profissional, mas o board tem que ser individual. Tenhamos 15 anos, 16 anos, 20 anos, temos que ter o nosso board. Para quê? O board são 3, 4, 5 pessoas que conhecem o meu valor, que me conhecem, que sabem o meu percurso, a minha história, a minha motivação, conhecem os meus valores e estas pessoas olham para mim e sabem que esta pessoa, independentemente das crises, da pandemia, da incerteza, esta pessoa, o valor dela é este. Esta pessoa tem este potencial e não varia em função das variações do mercado. E manter conversas ou encontros regulares com essas pessoas. E, portanto, estas pessoas vão estar sempre a encher-nos, a dar-nos essa confiança. Mas depois há outras fichas. As pessoas mais desportistas é fazer desporto, as pessoas que gostam de caminhada, as pessoas mais ligadas a uma espiritualidade ou à transcendência. Às vezes é só dormir melhor, às vezes é só parar de trabalhar, desligar tudo e dormir melhor, ou comer melhor. Estão a ver? Mas não se esqueçam que a confiança nasce daqui. De boas conversas, de boas companhias e de coisas que nós fazemos, porque a confiança é completamente volátil. Não sei se respondi. Respondeu sim, senhora. Muito obrigada. Temos aqui tempo só para mais uma questão. A Carla Abreu pergunta: a comunicação perdeu força por perdermos o contacto pessoal, o body language, o olhar, ou ganhou força por sentirmos falta desse contacto e passarmos todos a ser mais criativos na forma como nos expressamos? Todos assistimos, por exemplo, a serenatas, aos queimamos, idosos a serem visitados em gruas, vizinhos que cantam para animar o do lado, etc. Carla, é uma bela pergunta, porque a pergunta já tem uma resposta belíssima, não é? Que são estas imagens todas que nos traz à memória. E, de facto, a comunicação tornou-se ainda mais importante, ainda mais crítica, ainda mais decisiva, ainda mais estratégica. E por isso é que nós temos que ter ainda mais atenção e focar na clareza, sermos mais incisivos, sermos muito claros, não assumirmos. Nós temos muitos elos inconscientes. Damos por adquirido que os outros sabem ou percebem coisas que não têm obrigação nenhuma nem de saber, nem de perceber, porque nós damos por adquirido porque eles me conhecem, então sabem. Não é porque nos conhecem que sabem. Se eu não esclarecer, se eu não for clara, se eu não disser o que é que venho, o que é que pretendo, e se não deixar que o outro pergunte, e se eu não validar, e nós, professores, eu sou professora, não sei se a Carla é, mas os professores têm que aprender a lidar de uma forma muito mais criativa e construtiva com as perguntas dos alunos, mesmo aquelas que nos confrontam. As perguntas dos alunos, as perguntas dos outros são sementes para plantar, cuidar, regar e fazer florescer e colher os frutos. E por isso, neste tempo em que nos é dado uma comunicação por interposto ecrã, em distância, nós temos realmente que estreitar os laços, criar uma comunicação de proximidade e, sobretudo, de confiança. Porque assim como a confiança gera confiança, e é uma matemática infalível, a desconfiança também gera desconfiança. Isto conjuga-se no negativo e no positivo. Obrigada, Laurinda. Temos tempo para mais uma questão? Para mim, sim. Ok. Aqui uma questão mais no âmbito corporativo. A Patrícia Sousa agradece muito a intervenção e pergunta qual é que é a melhor ferramenta para uma empresa comunicar as medidas que todos os colaboradores devem cumprir para garantir a autoproteção e a proteção dos colegas, de que forma, como reforçar no local de trabalho, como sensibilizar e motivar, etc. Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu se calhar vou, só porque estamos na campanha lançada pela Nova, se calhar vou dizer qual é o caso da Nova. Aquilo que eu senti como professor e como membro de uma enorme equipa, que vai da senhora da limpeza ao DIN,
e a senhora da limpeza foi espetacular, foi o pessoal maior e estas pessoas que nós nem sempre consideramos como estando no topo da hierarquia, digamos assim. Mas o caso na Nova eu acho que foi emblemático e a mim, que sou professora destas matérias, preencheu muito. Foi o quê? Foi começar a receber mails diários. Primeiro tivemos um mail diário do próprio diretor da escola, que depois vinha também enquadrado noutros mails, mas tínhamos esta comunicação diária, todos os dias. E sabíamos que nós podíamos dizer. Podíamos, não é ficar a responder torrencialmente, não é? Todas as pessoas a responder, mas sabíamos que se houvesse qualquer coisa que fosse preciso dizer, ou até contrariar, ou contrastar, nós podíamos fazê-lo. E esta comunicação, de repente há um diretor, há um dean, que chega e que diz, olha, o que estamos a fazer é isto, o que queremos fazer é isto, o propósito é este, estamos aqui para vocês, o que precisarem, há aqui este link, procurem-nos. Portanto, eu acho que isto dá, de facto, uma proximidade, uma confiança totais. E depois, eu não sei qual é o core business da Patrícia ou da indústria ou da área de especialidade dela e, portanto, não há especificidades em relação a certas empresas e organizações, mas eu diria que estabelecer uma comunicação muito clara, que pode ser por mail, ou então, se calhar, subdividir. Eu acho que aqui o feedback diário, e aí já não é o que é que eu acho sobre ti ou se a comunicação pode ser melhorada, é o que é que está a acontecer e quase fazer um resumo diário. Hoje conseguimos isto, não conseguimos aquilo. Isto está a correr melhor, ali não está a correr tão bem. Seja nesta afinação diária, ou seja na disponibilidade para ouvir, na disponibilidade para comunicar, tem que haver uma maneira de criar proximidade e tem que ser eleito alguém que dê a cara e que seja uma pessoa que estabeleça muita confiança, que reforce esses laços. A única coisa que não pode existir, e eu sei que existe, infelizmente, porque as pessoas estão todas muito cansadas, muito estressadas, muitas delas aflitas, é a desconfiança. É alguém dizer-me, como já vi em muitas empresas, alguém me dizer não sei nada o que é que estás a fazer, mostra-me lá o que é que andam a fazer. Estão a ver? Isto é uma coisa que nos distancia e imaginem, todos nós estamos a trabalhar muito mais do que aquilo que era suposto, a trabalhar em cúmulo, a trabalhar fora de horas. E quando alguém desconfia, portanto, por oposição a confiar, quando alguém não confia, isto causa uma erosão terrível e, portanto, espero ter respondido. Eu acho que estamos em cima dos 30 minutos. Sim, mas por acaso foi-me aqui passada a mensagem que poderíamos eventualmente ter mais uma questão, se tiveres essa disponibilidade. Sim, eu tenho. Ok. Há aqui uma que é mais sobre body language, que eu achei muito interessante, vem da Renata Souza, que diz, em termos presenciais, a importância da confiança transmitida pelo olhar parece que ganha outros contornos quando temos a face parcialmente coberta. Os olhos também falam e dizem muito. Haverá impacto cultural do uso da máscara numa analogia com o uso da cara tapada usada por alguns povos árabes? Pois, eu acho que eu já ouvi muitas pessoas a brincar, sem serem ofensivas, a dizer dá cá a minha burca, ou toma lá a tua burca, porque há pessoas que usam máscara e que ainda por cima depois põem aquela viseira e de repente sentem que ficam muito cobertas. Eu vi uma vez uma cena que nunca mais me esqueço, que foi no aeroporto, vinha um casal e portanto ela estava integralmente vestida de preto e toda coberta, só os olhos é que estavam ali, e eu como mulher ocidental fico sempre interpelada. E olhei e pensei, caramba, que difícil que deve ser a cumplicidade ali, o body language. E de repente, nós estávamos, o voo atrasou-se, e de repente eu olhei e era o casal mais divertido, às gargalhadas, um com o outro, eram eles, ela com a burca, ria às gargalhadas para trás, ele ria-se às gargalhadas e de repente eu descobri uma coisa que nunca tinha pensado nela, que é esta cumplicidade que nós conseguimos, apesar de estarmos cobertos da cabeça aos pés, e no nosso caso nem é isso. E portanto, eu diria à Renata que o olhar passou a ser ainda também mais poderoso, mas o sorriso vê-se debaixo da máscara, é impressionante, o sorriso sente-se debaixo da máscara, é a tal história do espelho. As pessoas que estão num call center sabem que não estão a ser vistas, mas quando falam com um sorriso porque estão a ver no espelho, o som sai diferente e nós vemos isso. A máscara não tapa tudo. A máscara protege-nos da respiração dos outros, mas não tapa, não cobre o body language. Portanto, eu acho que isso é uma boa notícia e, sobretudo, se eu conseguir passar esta imagem do casal
às gargalhadas, numa cumplicidade total. Ela com a burca, eu desfiz imensos preconceitos e fiquei muito mais aberta desde esse dia. Muito obrigada, Laurinda. Eu gostei imenso. Muito obrigada a todos por estarem desse lado. Eu acho extraordinário. Nós tivemos mais de 140 pessoas a assistir e agradecemos mesmo investir em 30 minutos do vosso dia. Um bocadinho aquilo que a Laurinda dizia, que é nós estamos num momento que já vivíamos vidas bastante apressadas e de repente estamos em casa e parece que ainda apressamos mais. E, portanto, nunca foi tão importante podermos dedicar pequenos momentos do nosso dia à reflexão, a ouvir estes temas tão importantes e a ganhar consciência. Porque, de facto, às vezes, são pequenos atos que podem fazer a grande diferença. Como um sorriso, o olhar. E é, de facto, importantíssimo tomarmos consciência disto. Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada mais uma vez, Laurinda. Convido-vos a visitarem o nosso site para verem as propostas dos próximos dias e desejo-vos uma ótima tarde. Obrigada.